Sobre um assunto muito importante, porque segundo os especialistas, cerca de 65% dos infectados com Covid-19 têm alteração no paladar ou no olfato. A boa notícia é que existe uma terapia caseira, bem simples mesmo, tá? Para estimular e acelerar a volta das funções normais. Ela é conhecida como treinamento olfatório e o otorrinolaringologista, Dr. Alexandre Colombini, está aqui para ensinar essa terapia pra gente e esclarecer nossas dúvidas sobre os sintomas pós-Covid. Seja bem-vindo, doutor! É um enorme prazer poder estar aqui com vocês e falar de um tema realmente tão relevante e tão presente na vida das pessoas nesse momento que a gente está vivendo. O prazer é nosso, doutor, porque muito se fala, sobre os sintomas da Covid, mas os sintomas pós-Covid, eles existem, eles incomodam, eles atrapalham a vida de muitas pessoas. Então nós começamos a abertura falando sobre a perda do olfato e do paladar, que é algo muito comum. E depois de quanto tempo, mais ou menos, a pessoa consegue recuperar esses sentidos? Então, que a gente sabe que a grande maioria dos pacientes infectados, eles conseguem ter uma recuperação sozinha, espontânea, no período de 2 até 4 semanas. Então, vai ter a inflamação causada pela infecção viral, que isso pode acontecer em outras doenças, como uma gripe, um resfriado, uma sinusite, mas esse período de 2 a 4 semanas tende a recuperar. O paciente que está persistindo 6, 8 semanas, aí sim ele tem que procurar o auxílio médico para a gente entender o que está acontecendo e ver como que a gente pode intervir. E doutor, por que essa perda acontece? O que acontece mesmo no nosso organismo que faz com que a gente passe a não sentir mais o olfato e o paladar? Não ter gosto e não sentir nada? Então, quem aqui já não ficou gripado, resfriado e aquela comida ficou sem graça, insonsa? Então é por causa que causa congestão na mucosa olfatória, onde o olfato, as partículas de odores vão entrar e nosso organismo vai reconhecer. No caso específico do Covid, causa uma lesão numas células que sustentam os neurônios olfatórios. E aí esse sistema ele para de funcionar naquele momento. Então essa lesão nesse sistema olfatório, que está dentro do nosso nariz, é que acaba levando à perda de olfato do paladar. A parte boa é que é uma lesão temporária. E nós trouxemos alguns mitos e verdades para você aí de casa tirar suas dúvidas. Vou colocar o primeiro deles na tela. É mito ou verdade que todas as pessoas que pegam Covid têm perda de olfato e paladar? É mito. Existe uma regra na medicina que a gente fala que é nem sempre e nem nunca. A gente sabe que uma boa parte da população que pega a Covid e aí que tem sintomas leves podem experimentar essa perda de olfato e do paladar, mas não é uma regra, tá? Uma coisa muito importante é que, frente a esse momento de pandemia que a gente está vivendo, o paciente que está com sintomas gripais e teve a perda de olfato e do paladar, ele precisa procurar um especialista para poder fazer o diagnóstico. Até mesmo um caso de gripe, influenza, pode levar a uma perda de olfato e do paladar. Então, por isso que é importante essa avaliação médica. Algumas pessoas diziam que a Omicron não trazia a perda de olfato e paladar, mas também é um mito isso, não é, doutor? O que eu tenho observado no consultório é que hoje a queixa de olfato e de paladar não tem sido tão presente quanto no passado. Mas eu não posso afirmar para você que a Omicron não causa, porque ela tem um potencial de causar sim, porque ela é uma doença respiratória, ela é uma doença que vai afetar a nossa mucosa respiratória e potencialmente ela pode levar sim à perda de olfato e do paladar. Próximo mito ou verdade: tosse seca e garganta arranhando podem ser sintomas da variante Omicron. É mito ou verdade, doutor? É verdade, a gente sabe que essa variante nova, a Omicron, ela ataca a via aérea superior mais alta, então a gente não tem às vezes tanto aquele quadro pulmonar, então você não vê tantos pacientes cansados, com acometimento pulmonar, com saturação, mas é muito comum a gente ver dor de garganta, nariz entupido, congestão, dor na face, tosse seca. Então é uma variante que tem aparentemente sintomas mais brandos, leves e mais altos, não tão pulmonares. E mesmo após o ciclo da doença, alguns desses sintomas podem continuar existindo? Sem dúvida nenhuma, que entra no que você até falou agora há pouco, que é o Covid longo. Então, alguns pacientes eles podem ter queda de cabelo, eles podem ter zumbido, perda de olfato, perda de paladar, sequelas cardiológicas, neurológicas, pulmonares.
Então, esse paciente pós a infecção, ele precisa ser multiassistido. Então, muitas vezes ele precisa não só de um otorrino para tratar o olfato, mas às vezes de um pneumologista para reabilitar o pulmão dele, se ele tiver alguma queixa dermatológica, um dermatologista. Então, é muito importante essa abordagem em conjunto. Próxima pergunta. É possível diferenciar com clareza os sintomas da gripe H2N3 e da Covid-19? Doutor, tá uma confusão, não tá? Isso é mito ou verdade? É mito. Infelizmente, não tem como, tá? A gente não consegue nem diferenciar, esquece H3N2, que a gente está vivendo esse surto, infelizmente, em conjunto, mas no começo da pandemia, a gente não conseguia diferenciar nenhum Covid de um resfriado comum. Tá? Os sintomas são muito similares, são muito parecidos, e aí só no caso de realmente fazendo os exames que a gente vai conseguir dar o diagnóstico desse paciente. Doutor, eu volto já para a gente tirar as dúvidas dos nossos telespectadores e para você aí de casa que está sofrendo realmente com a perda do olfato e do paladar, aprender como é que você pode ajudar, né, o seu organismo a se recuperar em casa mesmo. Obrigada. Vamos para as perguntas. A primeira pergunta está na tela. Vamos lá. Espera aí que eu não estou enxergando. Consegui agora. Além de tosse, estou notando minha pele oleosa e com queda de cabelo pós-Covid. O que devo fazer? A pergunta é da Eliana Lúcio. Isso é comum, doutor? Então, entra naqueles sintomas do pós-Covid. Então, como ela está percebendo que ela está tendo uma queda de cabelo e uma alteração cutânea, é muito importante ela procurar um dermatologista para poder fazer uma avaliação do couro cabeludo dela, da pele, e aí colocar o tratamento adequado. A doutora Marta Fernandes deixou para a gente um depoimento falando justamente sobre esses sintomas. Vamos conferir. Doutora Marta Fernandes, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e é um prazer falar com vocês do programa Mulheres. A queda de cabelo do pós-Covid é muito comum, atingindo uma grande parcela das pessoas que tiveram Covid. Além da queda de cabelo, outros sintomas inflamatórios de pele, como acne, rosácea, dermatite, psoríase, lúpus, também são vistos com frequência nesse período que sucede a doença Covid-19. Quanto mais grave a doença Covid-19, mais intensos os sintomas dessa síndrome pós-Covid, tá? Então, a prevenção se baseia essencialmente em prevenir a doença Covid-19, para assim evitar que depois tenha sintomas como queda de cabelo ou lesões inflamatórias de pele, tá? Nós dermatologistas, nós entramos com vitaminas para fortalecer o fio, a gente também repõe algumas carências específicas de cada paciente, podemos também injetar remédios e nutrientes diretamente no couro cabeludo para fortalecer esse cabelo. Em relação às doenças inflamatórias de pele, as lesões inflamatórias de pele, aí o tratamento é conforme o tipo de lesão. Mais informações você encontra no @doutora Marta Fernandes. E vamos para a próxima pergunta. Muito obrigada, doutora. Eu gostava muito de tomar refrigerante, porém depois que eu tive a Covid, a bebida tem gosto de perfume. O olfato e o paladar podem nunca mais voltar ao que era antes. A pergunta é da Luíse Leite. Pode acontecer isso, doutor? Pode, uma ótima pergunta da Luísa. O que as pessoas precisam entender? A gente pode experimentar algumas sensações em relação à perda do olfato e do paladar. Então a gente pode ter uma perda total do olfato, que seria uma anosmia. A gente pode ter uma perda parcial desse olfato, que seria uma hiposmia. E a gente pode ter uma distorção desse olfato, que muitas vezes ele acontece naquele período que o paciente está saindo da anosmia para a hiposmia e começando a recuperar o olfato. Então, como se tivesse um curto-circuito no sistema neuronal olfatório, e a gente começa a sentir os cheiros um pouco distorcidos. Então, isso se chama parosmia. É até um bom prognóstico. É desconfortável para o paciente, incomoda, porque às vezes substâncias que ele gosta, como um perfume, um refrigerante, até mesmo o cheiro do filho, passam a ter cheiros desagradáveis. Mas isso tende a ser transitório, e a grande maioria dos pacientes, mais cedo ou mais tarde, acabam recuperando boa parte do seu olfato e do paladar.
O que você percebe no consultório? Que na maior parte dos casos, as pessoas recuperam o paladar e o olfato somente com o treinamento olfativo em casa e tempo, ou normalmente é necessário o uso de medicamento? Quando o paciente acaba me procurando, a gente faz um treinamento em conjunto. Então, naquele primeiro momento que ele está em casa, em isolamento, que ele testou Covid positivo e não está podendo sair, eu não consigo examinar ele, a gente já entra com o treinamento olfatório para estimular. Como eu disse antes, em 2, 4, até 6 semanas, a grande maioria dos pacientes vai melhorar. E como esse treinamento que a gente vai explicar, ele não tem nenhum segredo, não tem nenhuma contraindicação, a gente só tem a ganhar em fazer isso. E aí os pacientes que mesmo após esse período mantêm essa perda de olfato e do paladar, aí a gente associa, igual a doutora comentou no caso de queda de cabelo, de alterações cutâneas, algumas medicações anti-inflamatórias, antioxidantes, para auxiliar nessa recuperação desse tecido neuronal. Explica pra gente, doutor, como que é realizado, então, esse treinamento para quem está em casa agora passando por isso? Então vamos lá, você me ajuda? Ajudo. Só para ficar aí com você as substâncias que estão na mesa. Olha. São produtos que você tem em casa, não é uma coisa recente, isso vem descrito há muito tempo atrás, se eu não me engano, o primeiro cientista que descreveu isso foi um cientista russo. Então ele pegou produtos que a gente tem como café. Tem o café aqui. Ótimo, café, vinagre. Aqui também. Perfeito. Essência de tangerina, pode ser de maracujá também, acredito que deve ser essa jarra maior. Aqui temos suco de laranja na jarra maior. Aqui Isso, acredito que é o mel. Aqui é um mel num potinho. Baunilha. Baunilha tá aqui. Cravo. Temos cravo também. Isso, e para colocar a essência de menta, o que as pessoas têm em casa é a pasta de dente com sabor de menta. Então são cheiros que assim, todo mundo conhece, são cheiros conhecidos. E qual que é a ideia? É realmente retreinar o nosso organismo a reconhecer esses odores, restabelecer as conexões e buscar as nossas memórias olfativas. Então, como que vai fazer? É importante também uma coisa, que se você em casa tiver mais de um paciente que teve Covid e que teve perda de olfato, cada um vai ter o seu kit. Não então, é para misturar. Pega um potinho do João. Aí ele tem toda a bateria dele lá. Ele tem o potinho do café, do vinagre, do mel, da baunilha. Aí a Maria, ela tem os potinhos dela. E aí, de manhã e à tarde, 2 vezes por dia, eles vão fazer a bateria de treinamento. Que ele vai pegar o primeiro potinho e vai inalar durante 10, 15 segundos, pensando no odor, reconhecendo, buscando na memória. Né? Você tá agora cheirando café. Tô cheirando café. Agora eu tô sentindo, doutor, mas eu também perdi o olfato e paladar. Semana passada eu não sentia nada e eu realizei esses exercícios e sempre que eu inalava, eu não sentia nada, mas é como se meu nariz ficasse diferente, como se acontecesse alguma coisa dentro dele, uma movimentação curiosa, sabe? Eu não sei descrever bem, mas era uma sensação de que algo ocorreu. Como se ele estivesse se esforçando para realmente sentir o que ele não estava sentindo no momento. Exato, e se a gente for falar fisiologicamente, quimicamente, você está gerando estímulos nessa mucosa, nesse neurônio, então você realmente está ocasionando alguma coisa dentro do teu nariz. Perdão, gente. Então, e aí pegou o primeiro pote, 15, 20 segundos, espera mais uns 20 segundos, vai para o segundo pote. E aí a gente vai fazer essa bateria inteira, igual você está demonstrando aí. E tem uma ordem certa? Tem um número de itens que eu devo fazer esse exercício ou não? O número de itens é esse que a gente descreveu. Então, café, vinagre, tangerina, maracujá, mel, baunilha, cravo e menta. Que são produtos fáceis das pessoas terem em casa. Tá? Se quiserem comprar a essência desses produtos, também pode. Tá? E a gente vai fazer isso 2 vezes por dia. E muitas vezes a gente vai precisar de um período longo, às vezes 3 meses, 6 meses, dependendo do grau de perda desse paciente. Você, como disse, recuperou rápido, você está dentro da estatística que eu falei. Alguns pacientes a gente vai precisar de um treinamento um pouquinho mais prolongado. E é importante que o pessoal de casa utilize esses elementos mesmo, esses ingredientes, porque muitos podem agredir a narina, né, doutor? De repente a gente pode até, tem outras essências que a gente pode trabalhar, mas se a gente conseguir padronizar e já começar o básico, é melhor a gente não inventar muita moda, começa pelo básico que vai dar certo.
E doutor, eu, por exemplo, que já recuperei o meu olfato paladar, eu não fiz o treinamento durante 2 meses, eu devo continuar mesmo após recuperar ou uma vez que voltou, tá comigo, é meu? Se você julga que voltou 100%, que você não tem nenhum tipo de distorção, nem do olfato, nem do paladar, está recuperada, não vejo necessidade de manter o treinamento. E durante esse treinamento, o pessoal de casa pode sentir, por exemplo, uma leve dor de cabeça, um desconforto ou não? Não são queixas que os pacientes relatam. O que às vezes eles relatam é que eu tô com a baunilha e eu sinto o cheiro de podre. Então essa distorção do olfato, eles relatam durante o processo de regeneração. Agora, ninguém se queixou de queixa pelo desconforto do teste. E é comum, por exemplo, sentir pela manhã. Pela manhã eu consegui sentir o perfume da baunilha, mas à noite não? Em determinados momentos do dia, não se sentir nada? Pode acontecer porque você pode ter momentos de congestão, de inflamação da mucosa distintos ao longo do dia. Não é muito comum, mas pode acontecer sim. Cada caso é um caso, né, doutor? Estamos aprendendo e falando sobre esse assunto todos os dias, afinal estamos em meio a uma pandemia. E se você ficou com alguma dúvida, quer mais alguma informação, é só seguir o doutor no @dralexandrecolombini. @dralexandrecolombini. Muito obrigada, doutor, por esclarecer nossas dúvidas e nos ensinar a realizar esse tratamento em casa. É um enorme prazer, eu fico à disposição. E quem ainda tiver alguma dúvida, quiser mandar um direct, alguma coisa, vai ser um prazer poder ajudar e responder algumas dúvidas. Muito obrigada. Boa semana. Igualmente.